seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E na live de hoje eu quero te contar como você que atende empresários e empreendedores pode fazer a primeira sessão com um empresário empreendedor. O que a gente faz na primeira sessão? Eu, Karina, gosto de usar uma técnica que eu uso muito, se chama Spin. Nessa técnica que eu uso na primeira sessão, a gente vai entender muito bem qual é a situação atual do nosso cliente. Então a gente vai ouvir o nosso cliente, ele vai contar um pouquinho de como está a empresa dele, o que está acontecendo na empresa dele. Isso é uma parte bem rápida que ele vai contar pra gente. Depois a gente vai perguntar para ele qual é o maior problema que ele está vivendo na empresa dele hoje. Por quê? Porque quando a gente entende o problema que o nosso cliente está vivendo, está passando, a gente consegue saber se a gente consegue ajudá-lo. E quando a gente consegue ajudá-lo, a gente, usando essa técnica do Spin, a gente consegue mostrar para ele o quanto a gente consegue ajudá-lo. É uma técnica que quando a gente aperfeiçoa, quando a gente aprende a fazê-la, a gente consegue deixar qualquer pessoa que fala com a gente encantado de conversar com a gente. Por quê? Nessa técnica, de verdade, o que acontece é que a gente se importa com a pessoa que está na nossa frente. E eu acredito muito que numa primeira conversa com um empresário empreendedor, a primeira coisa que você precisa fazer é de verdade se importar com essa pessoa. De verdade querer ouvir o que ela precisa de você, onde você pode ajudá-la. Se a gente não para ouvir o nosso futuro cliente, ele nem vai querer ser o nosso cliente. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é esse poder de escutar o nosso cliente num primeiro papo, numa primeira sessão. Numa primeira sessão, não é hora de você ficar resolvendo nenhum problema do seu cliente. Você precisa aprender a ouvi-lo. Você precisa aprender a escutar qual é o problema que ele está vivendo. Para você, ali na sua cabeça, entender se você pode ajudá-lo. E se você puder ajudá-lo, o que você vai fazer? Você vai, eu costumo brincar, cutucar um pouquinho mais na ferida. Então você vai mostrar para ele nessa primeira conversa que aquele problema que ele está vivendo pode ser muito maior ou pode ficar muito pior se ele não fizer nada hoje. E a pessoa que tem para ajudá-lo neste momento é você. E aí você fala, mas Karina, que horror, como assim eu vou fazer isso com o meu cliente na primeira sessão? Gente, eu uso isso em praticamente todas as minhas conversas, não são só as primeiras sessões. Por quê? Porque quando a gente se importa com a outra pessoa, quando a gente quer entender de verdade qual é a situação que ela está vivendo hoje, qual o problema que ela está passando, a gente consegue ajudá-la de uma forma muito mais específica, muito mais direto ao ponto. Então, nesta primeira sessão, o que eu falo muito para os meus alunos, para os meus mentorados, é para usar a técnica do Spin. Eu tenho lives específicas explicando bem direitinho essa técnica do Spin, mas é uma técnica que faz a gente trazer o cliente pra gente.